Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu vou trazer um vídeo um pouco mais educativo aqui, vou trazer o conceito de FOMO. Acredito que muitos de vocês já conheçam, mas para quem não conhece, FOMO é a sigla de Fear of Missing Out, ou em português, medo de ficar de fora. É aquela angústia que a gente sente quando a gente vê a ação andando, a gente vê que os nossos amigos, as pessoas pegaram e você ficou de fora e você fica com aquela angústia e acaba tomando aí decisões baseadas no emocional, sem racional nenhum e acaba entrando errado nas ações. Esse é um medo muito comum entre os investidores e hoje eu vou trazer um pouco sobre ele, o que você deve fazer para evitar ele, tá? Como que você vai mitigar essas emoções aí na hora de comprar uma ação e mais do que isso, eu vou te trazer uma estratégia objetiva de como você deve comprar uma ação aí já pensando em não comprar no lugar errado, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final, deixa seu like, segue o canal e mais do que isso, manda para aquele teu amigo lá que vende no lugar errado, compra a topo, vende fundo, manda para ele que eu tenho certeza que vai ser muito útil, tá bom? Então seu tempo é importante, bora pro vídeo. Bom, e afinal, o que é esse tal de FOMO? FOMO foi um termo criado por esse cara aqui, Patrick McGuinness, no começo dos anos 2000, ou seja, a teoria dele é relativamente nova, tem menos de 20 anos, apesar que na prática isso sempre aconteceu, desde que o humano é humano, ele tem seus medos e um dos medos que o ser humano tem é justamente esse, de ficar de fora, de perder alguma coisa, de ver os outros fazendo as coisas e ele não estar acompanhando. Esse é um medo que sempre teve no ser humano. Porém, foi esse cara aqui que fez de fato um artigo no jornal da Harvard lá em 2004, se eu não me engano, e trouxe de maneira estruturada exatamente esse Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Ele inclusive vive disso, tá? Ele até hoje dá palestras e tudo mais, ele é basicamente o criador e o pai dessa expressão. E esse termo nunca foi tão moderno como os dias de hoje, justamente por conta das redes sociais. Apesar que na prática sempre aconteceu, hoje em dia isso está extremamente aflorado justamente por conta das redes sociais, Então, a gente, ser humano, a gente tem essa tendência de sempre querer saber o que está acontecendo, sempre querer estar antenado com as coisas, e é por isso que a gente está sempre no celular, sempre checando as coisas, e é óbvio, as empresas como Meta, TikTok, eles sabem disso, eles sabem desse nossa necessidade, nosso desejo de sempre estar antenado, e eles usam isso a favor deles, fazendo com que a gente sempre fique vidrado nas telas do celular. É uma teoria muito explorada aí por muitas marcas e é uma coisa que nós, seres humanos, nós temos que controlar, porque senão a gente acaba fazendo coisas irracionais, tomando decisões que a gente não quer, perdendo um tempo que a gente não quer, justamente por conta desse FOMO. E como isso afeta nós investidores? Muito simples, Quando a gente vê o mercado caindo e as nossas ações derretendo, a gente fica o quê? Com medo e acaba vendendo no lugar que não é para vender, baseado nas emoções. E o contrário é totalmente verdadeiro. Quando a gente vê as ações subindo e a gente tá de fora, bate essa angústia, esse medo de ficar de fora, você vê as pessoas ganhando dinheiro e você faz o quê? Acaba comprando no lugar errado. É por isso que muitos investidores compram no topo, vendem no fundo, acabam perdendo dinheiro, fala que o mercado não presta e isso e aquilo, mas ela no fundo nem entende o porquê que essas coisas estão acontecendo. E um dos motivos é isso, é o FOMO, é o medo de você ficar de fora. E eu tô trazendo isso agora porque foi extremamente oportuno. Nas últimas 4, 5 semanas tem acontecido uma montanha-russa aí no mercado financeiro que tem aflorado esse sentimento de todo mundo, de medo porque as ações estão despencando, aí começou a subir, eu tô de fora, o que eu faço, como é que eu reajo, enfim, tá um momento extremamente oportuno e eu vou mostrar aqui no gráfico o que tá acontecendo e por que tem muita gente aí passando por esse sentimento de angústia de estar de fora e comprando no lugar errado. Então a gente tá aqui no índice no S&P 500, eu vou aqui pro diário e a gente pode ver aqui, vamos recapitular o que aconteceu. O Trump começou a falar aqui das tarifas final de fevereiro e aí o mercado despencou 20%. Aí qual o sentimento que vem? O de medo, o de você estar posicionado, você vê o mercado caindo e caindo e caindo aqui, nessa parte aqui que ele caiu 8, 10% muito rápido, bate aquele sentimento de falar, puta, ferrou, eu tô mal posicionado, tá caindo, eu vou vender, não sei o que fazer. Esse é o primeiro sentimento do medo. E aí o que aconteceu? Tivemos essa super vela aqui de 10%, o mercado repicou e o que ele fez semana passada? Começou a subir 2, 4, 5, 7, 8% o mercado subiu semana passada. E qual que é o sentimento que bate? Putz, perdi o bonde, agora já era. Bruno falou lá que tinha que comprar no fundo, já perdi o fundo, mas tá subindo, agora ele vai voltar lá pra máxima, eu vou ficar de fora e eu vou comprar aqui mesmo. Então assim, percebe os sentimentos que atingem a gente, esses sentimentos que a gente alimenta, como eles são nocivos para nossa jornada aí de investidor de longo prazo? Agora para pensar de maneira racional, o que mudou de 3, 4 semanas para cá? Absolutamente nada. O Trump não se acertou com a China, as questões das tarifas ainda estão rolando, ainda há muita incerteza em relação aos resultados das empresas que estão vindo, se elas vão ter algum reflexo ou até no próximo trimestre, Ou seja, não mudou absolutamente nada. O fato é, ainda
existe essa questão tarifária, não se resolveu ainda nada, o mercado apenas deu um respiro, justamente porque algumas boas notícias começaram a sair, né, que o Trump deu uma recuada, mas eles não bateram o martelo, não tem nada assinado. Qualquer notícia que sai, qualquer tarifa, o mercado volta lá pro fundo. E aí você que entrou agora, você que entrou hoje, você já vai sair o quê? 10% para trás. Entendeu, galera? Então é isso que o mercado adora. Ele adora devorar amadores e hoje aqui eu vou mostrar uma estratégia, tá? Mostrar uma estratégia técnica de como você vai evitar entrar no lugar errado. Então fica até o final, beleza? Então, dito tudo isso, entendido o que é o FOMO, o que nós, seres humanos, temos que fazer nos nossos investimentos para que isso não aconteça. É muito simples. O primeiro ponto é: tenha uma estratégia muito bem definida. Saiba o que você está fazendo. Nunca entre baseado no emocional. Nunca entre e nunca saia. Se as emoções forem o norteador dos seus investimentos, você não vai conseguir evoluir, tá bom? E para isso você tem que ter uma estratégia muito bem definida. O segundo ponto: tenha calma, entenda o cenário, entenda basicamente isso que eu tô falando. Você não precisa ser um expert em economia, mas reflita o que aconteceu nas últimas 3, 4 semanas que mude o cenário, que faça o mercado ir pro topo assim do nada. Não aconteceu nada, galera. Então tem que ter calma, tem que ter pé no chão, tá bom? E terceiro ponto é melhor o mercado ir pro topo sem você do que ele ir pro fundo com você. Tenha isso em mente. Entrar errado vai te gerar o segundo medo, que é você ver a ação despencando, você vê que não tá bem posicionado, e aí você vai querer fazer o quê? Você vai querer sair. Ou seja, você comprou no topo e vendeu no fundo. É o que a maioria das pessoas fazem, tá bom, galera? Então prestem muita atenção nessas dicas. E agora eu vou trazer para vocês uma estratégia objetiva de como vocês podem entrar numa ação aí, deixando todo o emocional de lado. Quando eu digo objetiva, é que não tem, mas será? Putz, mas sei. Não, é objetiva. Bateu aqui, entrou. Encostou ali, é hora de entrar, entendeu? É objetivo. Se você não precisa ficar pensando muito, e eu tenho certeza absoluta que se você seguir alguns passos aqui, você pode adaptar isso ao seu operacional. Óbvio, isso aqui não é uma regra. Existem inúmeras maneiras de você comprar uma ação. Eu vou trazer aqui apenas um exemplo que eu mesmo uso para justamente minimizar essa questão psicológica aí de entrar na ação e trazer mais objetividade, tá? Mais foco, uma estratégia bem definida, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é achar uma excelente empresa para investir. Nossa, Bruno, que óbvio. Eu sei que parece óbvio, mas tem muita gente que não faz isso. O que eu quero dizer com uma excelente empresa aqui? Eu já trouxe inúmeros vídeos aqui analisando boas empresas, empresas que não são tão boas e empresas maravilhosas. Quando o mercado tá nessa instabilidade total que é a gente está vivendo, porque é isso que a gente está vivendo, né? Há 4 semanas atrás era desespero, o dólar não presta, vai despencar tudo, os Estados Unidos está falido e agora já tá opa, pera aí, que alguns bancos já estão falando, não, boa chance da gente voltar para máxima, enfim, tá muito incerto. Qualquer notícia que sair vai levar o mercado lá pro topo ou lá pro fundo. Ou seja, nessas horas, foque e nas melhores empresas possíveis. Eu já trouxe várias delas aqui, mas eu vou dar alguns exemplos caso não tenha ficado claro, tá? Assista os vídeos que vocês vão ver muitos, mas caso não tenha ficado claro, eu tô falando aqui de Google, eu tô falando de Amazon, eu tô falando de Nvidia, eu tô falando de Visa, eu tô falando de Moody's, eu tô falando das empresas que têm crescimentos estáveis, margens de lucro muito boas, não são endividadas, elas têm um diferencial competitivo no mercado, enfim, isso são boas empresas. Novamente, convido a vocês a assistirem todos os vídeos do canal, eu trago inúmeras empresas analisando aí os números para ajudar vocês a identificarem boas empresas, beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo passo mora aqui nessa tela, galera, e aí eu vou dar um adendo para vocês. Caso vocês não gostem de ver gráficos, não vejam muito valor nisso, eu entendo, não precisa ser especialista nisso aqui, mas aqui vai um conselho aí de quem tá muito tempo no ramo, tá? Utilize minimamente os gráficos, tá? O gráfico é seu amigo, por mais que você não queira ser especialista, entenda um pouco como ele funciona, justamente para você saber alguns pontos interessantes de entrada e saída. Não saiam comprando as ações de qualquer jeito. Eu já vi muitos analistas e experts de YouTube falando, no buy and hold tanto faz, qualquer lugar que você compra, você vai ficar 10, 15 anos posicionados, e não é assim, tá, galera? E o gráfico é justamente para isso. O gráfico é como se fosse um mapa que te ajuda a entender onde você tá em relação ao histórico da empresa. Então eu aconselho muito aí que vocês tenham noção básica de gráfico, tá bom? E eu vou trazer aqui alguns conceitos básicos que você pode implementar no seu investimento. Eu garanto que vocês vão melhorar muito a eficiência de vocês e vão tirar de lado essa questão emocional e ser mais prático, sabe? Mais pragmático aí nas suas entradas e saídas, beleza? Então vamos lá, a gente tá aqui no gráfico da Google, tá? Eu estou no gráfico diário, então aqui já vai uma dica, pelo menos como eu uso. Eu coloco o semanal, o diário e o de 4 horas. Para mim basta, óbvio, vocês ficam à vontade ao critério de cada um. Eu acho que esses 3 tá mais que ótimo. E outra coisa que eu vou fazer, eu vou introduzir 2 indicadores. Lembrando que eu estou usando o TradingView, essa plataforma é gratuita, vocês podem aí fazer login e usar do mesmo jeito que eu uso, ou usar qualquer uma que vocês tenham, Profit, ou qualquer outra
outra que tenha de graça, enfim, vocês ficam à vontade. A única coisa que vocês precisam fazer para fazer essa estratégia é o seguinte. Primeiramente, a gente vai colocar o indicador de RSI, tá? Eu coloco esse de divergência porque eu tô mais acostumado. Ele traz algumas informações extra, mas isso é papo para outro vídeo. Não precisamos dessa informação agora. E como que funciona esse indicador? É muito simples a leitura dele e ele é extremamente usado. Maioria, grande parte aí dos analistas gráficos utilizam ele ou alguma variação dele. Mas basicamente é o seguinte, não vou entrar muito em detalhes, sugiro que vocês pesquisem melhor, tá? Não quero esticar o vídeo, mas basicamente é o seguinte, quando a ação está sendo negociada na parte de baixo, tá? Lembrando que isso aqui é uma escala de 0 a 100 e ele é dividido entre 30 e 70. Então se ele é negociado na parte de baixo aqui, ou seja, perto do 30, significa que ela está na região de sobrevendido, é uma região de potencial compra, tá bom? E ao contrário aqui é quando ela está sendo negociado na região de sobrecomprado, que significa aí que ela já está numa região meio estressada, pode ser que ela repique, tá? Ou seja, não são bons lugares para comprar. Nas partes de baixo, bom lugar para comprar, nas partes de cima não é um bom lugar para comprar, beleza? Isso é o que a gente precisa entender no momento. O segundo indicador que a gente vai colocar é uma média móvel simples também, muito utilizado aí nas análises gráficas, tá bom? E a gente vai configurar ele aqui, ó, para 200, que também é extremamente utilizada, tá bom, galera? Vou colocar aqui só em amarelo, pronto. Coloquei em amarelo aqui que eu já estou mais acostumado. É basicamente isso que a gente vai usar. E agora que eu vou trazer uma estratégia bem objetiva para vocês. Tendo a média de 200 e tendo o RSI aqui, a gente vai seguir esses 3 passos aqui, tá bom? Então prestem atenção. O primeiro passo aqui, tá? Deixa eu apagar, eu apaguei todas as linhas aqui para a gente começar do zero. Então a gente começa sempre pelo semanal. A gente sempre vai para o tempo gráfico maior, tá? A gente vai do maior para o menor. Então a primeira coisa que você tem que encontrar aqui no gráfico é um ponto de interesse. Bruno, o que é um ponto de interesse? Existem vários pontos no gráfico que são pontos extremamente estratégicos, onde ele costuma parar, tá? Onde ele dá uma respirada, onde ele faz pullback, onde ele faz reversão. Isso é o que eu chamo de pontos de interesse. Também é popularmente chamado de suporte e resistência, só que não é tão simples assim. Você tem que achar pontos interessantes mesmo, tá bom? E o que é um ponto interessante aqui para mim? Tô aqui no Google e aqui a gente pode ver claramente que esse aqui é um ponto muito interessante. Vocês concordam? Ele parou aqui, aqui era um topo. Então a gente achou aqui um ponto bem interessante aqui, ó. Aqui ele também serviu de topo. Enfim, encontramos aqui um ponto muito interessante e é onde ele está perto. Primeiro ponto é esse aí. Segunda coisa que você vai fazer é em relação à média de 200. A média de 200, ele é basicamente um imã. O ativo, ele vai para longe, aí ele volta para a média, aí ele vai para longe, ele volta para a média, e isso é muito comum. Eu já trouxe em vários vídeos aqui de várias análises de empresas esse movimento aqui e como os ativos respeitam a média de 200 e usam a média de 200 como uma espécie de suporte. Você, enquanto investidor, para você evitar comprar no lugar errado, evite comprar longe das médias, ó. Quando ele estiver muito longe das médias, existe uma grande chance de você estar mal comprado, beleza? Então, sempre compre quando ele estiver perto das médias. Ah, Bruno, em qual tempo gráfico? De preferência, o semanal. O diário, ele acaba que às vezes ele passa e fica um bom tempo. Aqui, ó, quando ele entra numa tendência de baixa, ele acaba passando com mais facilidade. O semanal costuma segurar muito bem. Claro, isso só serve para boas ações. Lembra que eu te falei, hein? A ação tem que ser boa, ela tem que majoritariamente, boa parte do tempo, estar subindo, tá bom? Então a gente vê aqui mais um ponto. A gente viu que ele está aqui num ponto interessante e ele está sim aqui perto da média de 200, né? Nesse momento, a gente está 10% aqui da média de 200, ou seja, estamos num ponto basicamente interessante aqui, né? E o terceiro ponto, e não menos importante, é o RSI. Lembra que eu falei? A gente sempre quer comprar quando ele estiver na parte de baixo. A chance de você estar comprando melhor é muito maior do que quando você está comprando na parte de cima. Significa que chegou na cima ele vai cair? Não. Quando o mercado ele pega uma tendência boa, bonitona dessa, ele chega várias vezes na parte de cima aqui, ó. Por exemplo, se você vendeu aqui, você pegou essa pernada, mas depois ele andou 100%. Então, no mercado de tendência para cima, ele vai entrar várias vezes aqui na região sobrecomprada, mas não interessa, o mercado é soberano, ele vai subir. Porém, quando ele der um respiro e entrar na parte de baixo, significa que você tem uma grande chance de estar comprando bem. De novo, semanal é o melhor, porém aqui algumas empresas são tão boas que às vezes elas nem voltam muito. Então, por exemplo, no caso da Google, no diário já é bem bacana aqui, ó. No diário a gente pode ver que se a gente compra aqui é bacana, se compra aqui é bacana, se compra aqui é bacana, se compra aqui é bacana. Enfim, entre subidas e descidas, né? Porque o mercado se mexe em ondas. A chance de você estar comprando na parte de baixo e estar fazendo um bom negócio é muito maior, tá bom, galera? Ah, Bruno, e se porventura ele perder aqui e vir para cá e
continuar descendo. Não tem problema, galera, vocês vão continuar usando a mesma teoria. Tenta sempre comprar nas partes de baixo do RSI, nas partes de interesse. Então a gente tem mais uma parte de interesse aqui. Então sempre evita comprar quando ele tiver na parte de cima, que é o que está acontecendo agora no diário, por exemplo. Se a gente der uma olhada aqui no diário, deixa eu tirar essa linha que eu desenhei, olha no diário aqui. A chance dele parar aqui e voltar para baixo aqui é muito grande. E aí você já vai deixar 10%. E se ele romper para baixo, aí você já vai sair 20% para trás, entendeu? Você está mal posicionado. E aí, é claro, tudo depende de uma estratégia. Se a gente olhar no semanal, como eu já tinha dito aqui, ele está assim bem posicionado, né? A questão é o seguinte, se a gente quiser ser cirúrgico, né? Se a gente quiser fazer uma operação muito eficiente, é melhor ele esperar ele vir para os fundos para aqui, tá? Vários vídeos eu comento, eu falo, olha, se você quiser ser mais agressivo, dá para entrar aqui. Porém, se você quiser ser mais conservador, espere ele voltar para o fundo. Até no semanal, por mais que ele esteja perto, tá? Só tá 10%, dá sim para esperar para ele voltar para cá. Claro, isso aí é a estratégia, depende de cada um. O que eu quero deixar claro aqui são algumas métricas aí para melhorar a sua eficiência nas operações. Se eu for entrar eu tenho uma posição na Google, mas se eu quisesse entrar de novo, eu vou esperar ele voltar para as partes de baixo do canal, para perto da 200, né, da semanal. Aqui eu já tenho um espacinho, dá para voltar. Enfim, é assim que você consegue minimizar os riscos de uma entrada ruim num trade. Você tira a parte emocional, passa a focar na estratégia. A estratégia que eu tô trazendo aqui é muito simples, é superficial. Óbvio que vocês precisam estudar. Isso aqui não é uma lei, tá? É apenas um exemplo. Como eu disse, existem inúmeras maneiras de você entrar numa ação. Essa é apenas uma delas, tá bom? Vou trazer aqui um último exemplo aqui para demonstrar, tá? Eu já fiz um vídeo sobre essa empresa, ou seja, no vídeo eu mencionei que ela é uma excelente empresa, uma produtora de semicondutores taiwanesa. Vou deixar o card aqui em cima, assiste lá que você vai ver que ela é uma boa empresa, tá bom? Escolhi uma boa empresa. Vamos lá usar as métricas que eu trouxe. Primeiro deles, estamos no semanal. Algum ponto de interesse aqui claríssimo? Sim, olha aqui, ó. Mais claro que isso é impossível, galera. Olha aqui, 2 topos muito bem definidos, fundo bem definido, bateu aqui de novo, beleza? Beleza. Segundo critério, tem que estar perto da 200. Olha como ele respeita a 200. Ah, Bruno, passou aqui, normal. Da 200 não é uma parede. A questão é que se você comprar aqui, você maximiza a sua chance de sucesso. Não é uma regra. Por isso que a gente faz gestão de risco, tudo certo. Não é para entrar de qualquer jeito, hein, galera? Dito isso aqui, ó, ele chegou aqui, ó, a média de 200 aqui passando embaixo. Olha que coisa boa. A chance de a gente estar comprando bem é grande. Terceiro ponto. Olha o RSI onde estava. Bateu aqui bem na linha. Esse é outro detalhe. Ah, precisa passar? Não, ele só precisa estar perto. Várias ações nem passam, ele chega perto, tal. Não é uma regra que ele precisa cruzar, ele só precisa estar na parte de baixo. Isso faz com que você aumente muito mais as suas chances de fazer um bom trade. Se você compra aqui, por exemplo, olha onde ele está, na parte de vendida, longe da média de 200. Tem algum ponto de interesse aqui? Não, ele está na máxima histórica, não tem nada aqui. Então, ou seja, você está comprando meio no acaso, você não tem numa estratégia. O que te garante que daqui ele vai continuar subindo só porque ele subiu essa parte aqui? Ah, nossa, ele subiu tudo isso aqui, rompeu, agora ele vai embora. Não, ele não fez isso, não subiu, ele tá voltando aqui, quem já estaria posicionado estaria menos 26 para trás, aí começa aquele medo, aí começa aquela bola de neve, enfim, acho que vocês já entenderam o recado, beleza? Então é isso, galera, meu intuito aqui era trazer uma estratégia muito simples, tá? Baseado em quê? Em pegar uma boa empresa e dar uns ajustes técnicos aí no gráfico para você minimizar a chance de você comprar no lugar errado e você deixar de lado, né, o FOMO, né, essa sensação de, estou ficando de fora, não sei o que fazer, entendeu? E aqui vai a última dica, o mercado, ele é cíclico, ele vive de altas e baixas, tem mais de 5.000 ações, não precisa se precipitar, encontre uma boa ação, coloque pontos que você fala, se ele voltar para cá, vai ficar legal. Eu trouxe inúmeros vídeos aqui demonstrando, pode assistir lá, vocês vão ver várias ações, ver o que aconteceu, ver como é que tá hoje, vocês vão ver que funciona muito bem, ele para em lugares estratégicos, então você não precisa se afobar, se o mercado for embora sem você, não tem problema, uma hora ele volta, vai ter oportunidade, o mercado tá aí todo santo dia, beleza, galera? Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, de novo aí, compartilha com seu amigo que tá sempre entrando no lugar errado, saindo no lugar errado, que esse vídeo vai ser muito útil para eles, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, valeu!